sua semana. Estamos juntos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos orar. Querido Deus, orienta-nos e abençoa-nos no estudo da Tua Palavra. Edifica, Senhor, a Tua igreja. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos nossos últimos 13 encontros, nós fizemos meditações, tiramos lições das cartas de Paulo. Vamos continuar fazendo, mas hoje eu queria dar aí uma recapitulada, dar uma relembrada em alguns temas, antes de nós seguirmos em frente. Lembrando que as cartas do apóstolo Paulo são muito instrutivas. A primeira delas, que nós estudamos como tema Maravilhas de Deus, tendo o objetivo de entender que em qualquer lugar e circunstância, Deus age, atua e faz, realiza, exerce a sua força com poder, sendo Ele o Senhor da história. Depois nós estudamos Cristo vive em mim, com o objetivo de compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o Evangelho insubstituível. Estudamos também o tema O Justo Viverá da Fé, quando nós entramos na carta de Paulo aos Gálatas, com a compreensão de que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Depois nós estudamos a quarta lição com o tema A Nova Condição do Salvo. Compreendemos que a condição do salvo é inegociável e imperdível. Estudamos um quinto tema, liberdade cristã. Aprendemos que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da Palavra de Deus em consonância com a vida no Espírito Santo. A sexta lição nós aprendemos sobre aspectos essenciais da doutrina da salvação, quando compreendemos que não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem salvação. Aprendemos também sobre a paixão de um missionário. Compreendemos, quando estudamos esse tema, que Deus quer missões dentro de nós, dentro do nosso coração, para nós sairmos pregando a sua palavra. O oitavo estudo tinha como tema o desafio da unidade em Cristo. Compreendemos que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente nós sermos assim, como Jesus e o Pai são um. Aprendemos na nona lição a respeito da conduta do crente no mundo e compreendemos que mostrarmos a nossa fé pela nossa maneira de viver deve ser uma ênfase às pessoas que estão vivendo à nossa volta. Na lição de número 10, nós tivemos como tema a vitória apesar do sofrimento. E entendemos que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Temos que buscar a vitória em meio ao sofrimento. Na 11ª lição, nós estudamos sobre o alvo a ser alcançado. Compreendemos que é preciso colocar os olhos fitos em Jesus. Na 12ª lição, nós aprendemos a respeito dos combates no ministério cristão. Compreendemos que o ministério cristão é um combate. Nesta lição nós aprendemos a valorizar os que trabalham sob a nossa liderança. Valorizarmos os que estão sobre a nossa liderança. E a 13ª lição, que foi o nosso último encontro, nós estudamos a respeito de buscar as coisas que são de Deus. Estas cartas de Paulo que nós estudamos até agora, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, são muito importantes para a nossa vida.
importantes para a época de Paulo e importantes para a nossa época. Meditar nas cartas de Paulo é a gente extrair delas grandes ensinamentos para a vida de retidão e perseverança no Senhor. É trazer para si mesmo o valor da vida nos padrões daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Estudarmos as cartas de Paulo é entrar na história do tempo dele, que nos faz fartar de um conteúdo saudável. Essas cartas foram e são essenciais, foram para a época de Paulo, para reestruturar o cristianismo, mas também de grande importância para o tempo atual. É o apóstolo Paulo que cria então uma ponte entre o seu tempo, o tempo da igreja primitiva, e o nosso tempo, o tempo da igreja atual. E aí você diria, qual a importância das cartas para a sua época? Nós podemos dizer que Paulo se preocupou desde a sua conversão em desenvolver uma comunicação intensa e fez por meio de cartas a várias igrejas. A uma, por exemplo, o seu conteúdo alertava a respeito da real conduta dos crentes, abrangendo a fé e a centralidade em Jesus Cristo. A outra, por exemplo, Paulo comunica a liberdade do pecado pela graça e não pela prática da lei. Desta maneira, então, essas cartas iam chegando cada uma ao seu destino e elas iam surtindo efeitos dentro de cada cidade onde estava instalada uma igreja. A mensagem de Paulo é uma mensagem muito cristocêntrica, conforme nós aprendemos em Gálatas capítulo 4, o verso de número 19. O apóstolo enfatiza que Cristo deve ser formado dentro de nós, ou seja, Cristo deve ser o centro da nossa vida. E o ponto fundamental que nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, quando nós chamamos de combate, é que ele faz com bastante ênfase, porque em um momento havia muito de legalismo. Os legalistas insistiam em querer completar a obra de Jesus Cristo, como se isso tivesse alguma necessidade, não é? Alguma coisa eles pudessem fazer para completar a obra de Cristo. Olha, aquele encontro do apóstolo Paulo com Cristo no caminho de Damasco foi essencial. A partir daí, o apóstolo Paulo vai desenvolver essa habilidade de ser um grande escritor. A eficácia do Espírito Santo na sua vida faz com que o apóstolo Paulo viva no Espírito, enxergue pelo Espírito e escreva pelo Espírito. A sua vida antes era guiada por escuridão do pecado, agora é conduzida pela luz do céu, Deus. Tudo isso não era para que os escritos de Paulo ficassem conhecidos ou meramente numa galeria cultural da sua época, ou talvez postada e dado a ele um prêmio de grande escritor da época, embora ele mereça realmente, mas a principal finalidade das cartas eram alcançar e avançar o cristianismo na base dos ensinos de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, nós observarmos que Deus direcionava os escritos de Paulo de uma forma muito fantástica, a fim de que elas atingissem o seu objetivo. Elas agiam na causa do problema e na raiz do problema, fazendo com que isso melhorasse o desenvolvimento do corpo de Cristo, a igreja. Deus sabia aonde as cartas deveriam chegar, onde o evangelho precisava atingir determinados pontos. As cartas de Paulo soam como um antídoto para prevenir o mal, vitamina para nutrir o corpo, antibiótico
para curar as enfermidades e infecções espirituais. Então, o objetivo das cartas de Paulo foi alcançado. O Espírito Santo de Deus guiou, conduziu sua vida para essa finalidade. As suas obras de valor espiritual muito grande, extraordinário, levaram e levantaram essa única bandeira, o único pensamento, uma única conduta cristã. A obra de Deus é completa. Tudo que ele quis falar por meio das cartas e pelo seu Espírito foi concretizado. E aqui está, meus queridos irmãos, o foco. Aqui está o foco dos ensinos da palavra de Deus. Qual seria a importância dessas cartas para a igreja hoje? Quando nós olhamos no retrovisor da história, vemos a vida de Paulo e é notório observar que ele serviu como ponte, constituída para que ele pudesse instruir e escrever numa época e que isso chegasse aos nossos tempos. Um longo tempo, passou por dificuldades, atravessou diferentes culturas, formações comunitárias diferentes, sobrevive ao avanço tecnológico, principalmente a uma mudança de comportamento humano. Paulo já não vive mais no nosso tempo, já não faz mais as suas viagens missionárias, elas cessaram, e as suas cartas que foram escritas cessaram de ser escritas, já não são mais os pergaminhos, mas a Bíblia, elas estão na Bíblia, a palavra de Deus. O seu conteúdo continua sendo o recado de Deus para a igreja de hoje. Os ensinamentos contidos nos escritos de Paulo agora, com uma forma diferente de visualização, nos alcançou. E a expansão do cristianismo chegou ao nosso tempo com a mesma essência, porém com uma necessidade espiritual muito maior ainda, pelo tempo que nós estamos vivendo num tempo de uma igreja que sofre mudanças com a modernidade. Já não temos mais aqui os judeus, os gentios, que agiam da sua forma e que até criticavam e perseguiram o Senhor Jesus Cristo, mas as cartas de Paulo precisam ser vistas e estudadas para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento cristão. E isso precisa refletir na comunidade cristã. Paulo priorizou a centralidade de Cristo na vida da igreja no seu tempo. E hoje, essa mesma necessidade permeia o coração de muitos. Cristo precisa voltar a ser o centro da nossa vida e da igreja. É esta a nossa tarefa, uma tarefa que, ainda que tenhamos liberdade cristã, muitos têm tido comportamentos desiguais. E isso não serve para a glória de Deus. Isaías 42:8 diz o seguinte: pois Deus não divide a sua glória com ninguém. As cartas de Paulo existem para legitimar a vida cristã e alcançar dentro de cada um a sede de se viver uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de fé constante. Aqui está o grande desafio, meus queridos. Esta é a porta da expansão do cristianismo. Paulo, o grande apóstolo do seu tempo, escreveu e promoveu a expansão do evangelho e a edificação da igreja e a correção de muitos comportamentos. Cabe-nos agora a responsabilidade, nós que já fomos crucificados com Cristo, de estendermos e entendermos esse viver e mostrarmos o que realmente é viver em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Uma rápida lembrança do que nós aprendemos e estudamos nesses últimos 3 encontros
No nosso próximo encontro, você deve ler como leitura diária a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 4. Desde esta semana que estamos findando, você já leu, vai continuar lendo o início da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque nós vamos começar a falar a respeito das igrejas novas. Que Deus te abençoe e edifique grandemente a sua vida e que você possa lembrar em todos os momentos o que é importante para a sua vida diária. Não deixe de fazer a sua leitura diária nos capítulos que eu falei. Não deixe de ler aquele formuláriozinho onde nós estamos lendo a Bíblia durante um ano e desta forma nós seremos grandemente abençoados. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca duvidar. Que Deus te abençoe.